seja muito bem-vindo a mais um programa Análise Direta. E você sabe que a gente gosta de tratar aqui alguns temas que são muito importantes e relevantes para a nossa vida de uma maneira geral. O tema de hoje vem de encontro com muita coisa que a gente tem vivenciado, não só na cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo e no Brasil de um modo geral. Recentemente você assistiu aqui, nós trouxemos inclusive um especialista para falar sobre a questão da redução da maioridade penal e também sobre essa questão toda que tem a ver com punições mais severas para crimes hediondos. Na verdade, precisamos de punições mais severas para a criminalidade de um modo geral. Mas hoje, em especial, a gente vai ver um outro lado dessa questão. A gente vai falar sobre a questão de perdão. Será que é possível perdoar assassinos? Como é o caso desses que tiraram a vida aí do Vitor Hugo, como é o caso desses que mataram um casal de idosos em Pinhalzinho de uma forma bastante cruel. Como é que se consegue perdoar esse tipo de gente? Bom, São Paulo agora vai ter o Dia Municipal do Perdão, um projeto de lei do vereador Massataka Ota, que está aqui com a gente hoje, do PSB aqui municipal. E o vereador Ota, você deve já ter ouvido sobre ele algumas vezes. O vereador passou por uma experiência bastante difícil, perdeu um filho. Esse filho foi brutalmente assassinado depois de ter sido sequestrado. No dia 30 de agosto aconteceu o assassinato, justamente por isso, dia 30 de agosto, então, foi instituído como Dia do Perdão, um projeto de lei que já foi aprovado no plenário da Câmara e agora está prestes a ser sancionado pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Vereador, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer te receber. Obrigado a você e a emissora. Eu acho que é importante a gente mostrar o trabalho do vereador, né? O meu primeiro projeto foi realmente dia 30 de agosto, seja dia municipal do perdão. Né? Eu acho que é importante a gente ter esse dia para a gente poder parar, refletir, conseguir perdoar o próximo. Porque hoje nós, seres humanos, perdemos respeito ao próximo, perdemos amor, perdemos tudo de qualidade que antigamente a gente tinha. Né? Hoje as pessoas têm agressivo, uma palavra que você fala para uma pessoa, é uma ofensa, né? Um olhar para a pessoa já é uma ofensa também, então, por que não aprender a perdoar o próximo? Então, essa lei que eu coloquei é para as pessoas refletir naquele momento de falar, puxa vida, deixa eu lá perdoar minha mãe, meu pai, meu irmão, ou meu vizinho, um amigo, né? Para sentir bem dentro dele. Agora, realmente, o que aconteceu com meu filho, né, foi realmente um momento de raiva, de vingança, de buscar justiça com as próprias mãos, né, e isso estava fazendo mal para mim, e ao mesmo tempo estava fazendo mal para minha família. Então, eu tive que procurar alguma forma de tirar essa raiva, esse ódio que estava dentro de mim. O vereador, a gente vai conversar mais sobre essa questão do Dia Municipal do Perdão, e não só sobre isso, mas o vereador tem atuado de uma forma bastante incisiva na Câmara Municipal, lembrando que essa é a primeira legislatura dele, são os primeiros 100 dias aí de governo em que ele já conseguiu implementar aí esse projeto de lei, além de outros que eu quero conversar já com ele. Mas eu quero também lembrar o seguinte, o vereador aqui, Ota, ele é marido da Keiko Ota, que é deputada federal também no primeiro mandato, já são 2 anos de mandato aí, e eles têm liderado pelo Brasil todo movimentos bastante fortes e intensos no sentido de combate à impunidade e também movimentos pela paz, porque afinal de contas acho que mais do que qualquer outra coisa é o que a gente precisa, né, vereador? Como é que tem sido esse trabalho de vocês em conjunto pelo Brasil todo? Graças a Deus estamos sendo bem aceitos, porque realmente o Brasil hoje está muito violento, né, devido ao nosso Código Penal. Então, a gente busca a paz, buscamos a qualidade de salvar famílias, né, que sofreram com essa violência, que estão sofrendo. Então, a gente está vendo que está trazendo muito resultado. E hoje, como a minha esposa, deputada federal, ela sabe que a minha lei do Dia Municipal do Perdão, ela foi aprovada e ela agora vai colocar no Congresso também, um projeto aí o dia 30 de agosto, seja Dia Nacional do Perdão. Muito bom. Né? Mas não precisa ser um feriado, que seja um dia para as pessoas refletirem, para começar a perdoar.
Muito bem, até porque em São Paulo, apesar de ter essa característica de um dia municipal onde vai então se celebrar a questão do perdão, não vai ser feriado. Tem uma série de características que envolvem esse dia que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Eu quero mostrar para vocês um livro que o vereador trouxe aqui, é um livro que ele tem distribuído sem custo. Vamos mostrar aqui o nosso diretor de imagem, o Val, e que traz aí alguns relatos sobre o exemplo que o filho, o Ives Zota, você se lembra, portanto, do que aconteceu naquele momento, deixou. Certamente esse tipo de situação que os pais principalmente enfrentam, porque a lei natural da vida nunca é que um pai enterre seu filho. Né? Ainda mais uma criança, ele tinha 8 anos. Tinha 8 anos na época. Então, quer dizer, certamente se sofre muito com uma situação dessa, mas também se aprende muito. O que vocês acabaram, de alguma maneira, reproduzindo agora, com todo aprendizado, alguma forma de ajudar as pessoas que enfrentam esse mesmo sofrimento. E acho que a sua vinda aqui, vereador, é bastante providencial, nesse momento em que se discute punições mais severas, a redução ou não da maioridade penal. Qual que é a sua opinião sobre isso, a propósito, já que estamos com a sua presença aqui? Eu como vereador, né, como pai, eu sou a favor da redução para 16 anos, porque realmente hoje o menor, ele está matando um pai de família, né, fazendo a família sofrer e a lei protegendo esse menor. Então, enquanto não tiver uma redução de maioridade penal, essa violência só vai favorecer que os menores continuem matando o pai de família. É verdade, vereador. Você sabe que eu vou receber aqui dentro de alguns dias, inclusive os pais do Vitor Hugo Deppmann. Eles vão também conversar um pouquinho sobre esse movimento que eles estão levando para o Brasil todo. E, felizmente, um movimento que vem ganhando espaço e apoio da mídia, espaço e apoio de políticos responsáveis, como é o seu caso, para tentar, de alguma maneira, mobilizar o que já fez o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, não é isso? Encaminhou o projeto de lei já para Brasília para redução da maioridade, pelo menos no estado de São Paulo, e que isso sirva, a partir de então, como exemplo para todo o Brasil. Eu, particularmente, sou também favorável, acho que tem que reduzir até para menos de 16 anos, mas isso é uma outra conversa, né, vereador? Certo. Porque alguém que tem 14, 15, 16 anos sabe muito bem o que está fazendo, não é? A lei é bem clara, porque a lei protege muito o menor, mas uma coisa que favorece também, que o menor de 16 anos, ele pode votar. Exatamente. Se ele pode votar, então ele está consciente da pessoa que ele está colocando para ter poder. Né? Se ele pode fazer filho, se ele pode casar, então ele está preparado conscientemente o que ele está fazendo. Agora, quando ele mata um pai de família, aí esse governo ECA que fala, que infelizmente eu não conheço, se falar que o menor de 16, 17 anos, ou que vai completar 18 anos, é menor, é uma criança. Poxa vida, está totalmente errado. Na verdade, isso é até um assunto, vereador, que eu acho até importante aproveitar a tua presença para repercutir, de repente, através da tua esposa como deputada federal. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, já, na opinião, inclusive, de alguns especialistas, já está obsoleto. Quer dizer, hoje se tem uma outra dinâmica de sociedade, inclusive de juventude, de adolescente, de criança, que talvez tenha que revisar algumas coisas mesmo para que haja punidade, para que haja direitos e também responsabilidade, não é? Certo. Então, acho que é um mote importante de vocês passarem a levar daqui para frente também. É verdade. Agora, vereador, veja bem, estamos falando de perdão. E aí não tem como não falar do caso do Ives e do caso, portanto, do Vitor Hugo, porque... E eu lembrei de outro caso também que o vereador deve ter assistido recentemente, todos vocês de casa, do David, que perdeu o braço aí depois de ter sido atropelado na Avenida Paulista. E sabe o que me deixou impressionado, vereador? O David disse claramente em todas as entrevistas, é alguém também que nós vamos trazer no programa em breve, ele perdoou o rapaz que, embriagado, causou todo esse sofrimento, toda essa situação terrível para ele. Porque imagine você, além de ter atropelado, o sujeito me pega o braço dele, lacerado, e joga dentro de um rio. Como se perdoa um ser humano desse, vereador? Realmente, eu acho que o David tem toda a razão também de perdoar, porque realmente, se ele fosse fazer uma besteira, né, vingança, eu acho que ele seria pior do que esse rapaz quem cometeu, né? Que cometeu. Esse jovem que estava dirigindo, realmente é uma pessoa que realmente ele tem que parar de beber, conversar com o dele. Se o dele já perdoou, quem está livre
da raiva, do ódio, é o David. É verdade. Né? Agora, fica na consciência desse motorista, para ele parar de beber, saber o que ele faz, porque um braço do ser humano não é lixo. Exatamente. Se ele viu, fora da maneira que ele se fez, ele viu dentro do carro dele e jogou no rio, é uma pessoa que realmente é problema mental. E por esse tipo de situação, vereador, é que existe impunidade, porque a gente vê que é um jovem de classe média alta e que não está, até agora, pelo menos, ele está tranquilinho em casa, não é isso? Olha, não teve nenhuma punição severa ainda. Você vê o que manda nesse país. É a classe, dinheiro e o advogado. O coitado está sem braço hoje, Exato. mas pelo menos ele é feliz. Eu vejo que ele tem uma força de vontade de viver. Exatamente. Né? E esse jovem que tirou a vida, sabe que ele é feliz? Por que ele bebe? Bebe porque tem problema dentro de casa dele. Exato. Ou ele tem muito problema na vida dele. E a gente aborda essa questão do perdão, porque é justamente uma das questões que a gente está debatendo no programa. Agora, veja você, eu achei muito curioso que o David disse que perdoou, não estiveram frente a frente ainda. Nem sei se esse rapaz teria coragem de ir diante do David e pedir perdão, que é o mínimo que ele poderia fazer. Agora, o senhor esteve frente a frente com os assassinos do seu filho. Sim. Como é que foi esse momento para o senhor conseguir perdoá-los? Quanto tempo depois do crime isso aconteceu? Olha, eu vivi no inferno, posso dizer para você, um inferno, quando eu estava com ódio, com sede de vingança, com uns 3 anos, 3, 4 anos, sabe? Que eu fiquei nessa vida, porque eu já estava virando até alcoólatra. Que coisa. Porque eu não tinha mais vontade de chegar em casa cedo, eu vivia andando, sabe? Procurando um caminho para mim, mas ao mesmo tempo eu estava estragando, fazendo minha família ficar triste, né? Porque eu não tinha mais a vontade de chegar em casa. E quando eu chegava em casa, 1h, 2h da manhã, eu chegava, a primeira coisa que eu fazia, pegava a minha garrafa de uísque, enchia o copo americano e bebia 1, 2 copos todo dia, para tentar dormir. Mas não dormia, né? Quer dizer, você desmaiava. Né? Ô, vereador, a gente vai precisar fazer um intervalinho agora, mas já, voltando aí no segundo bloco, a gente retoma essa conversa com ele. Lembrando que a gente está falando hoje da instituição do Dia Municipal do Perdão, que agora vai ser um projeto que eles vão levar para Brasília para instituir como um Dia Nacional do Perdão, e também sobre essa questão de necessidade de projetos que visem aí reduzir não só a impunidade, mas tratar o problema desde a raiz. E o vereador tem um projeto muito interessante sobre isso que eu quero contar para você já. Não saia daí, a Análise Direta volta daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do Análise Direta, conversando hoje aqui com o vereador de São Paulo pelo PSDB, aliás, PSB, Massataca Ota, que está instituindo aí em São Paulo o Dia Municipal, portanto, do Perdão. Você sabe que a gente já contou aqui no primeiro bloco, você que está ligando na TV agora, o vereador teve aí uma experiência muito difícil, passou por algo muito traumático na vida, quando perdeu o filho de apenas 8 anos, o filho foi sequestrado, depois assassinado, e aí o corpo foi encontrado, enterrado dentro do local onde estava sendo mantido como cárcere privado, se chama, né? Exatamente. Ô, vereador, o que eu quero falar agora, nesse segundo bloco, porque o tempo vai embora, não dá para a gente falar de tudo, infelizmente, né? Nós temos só 45 minutos e é muita coisa. Mas sobre o Dia Municipal do Perdão. Algumas pessoas ficam se perguntando, mas o que vai acontecer nesse dia? Já que não é feriado, qual que é a ideia por trás desse dia? O que vai acontecer em São Paulo? É o que eu falei para você, né? Que é para as pessoas parar para refletir. Sabe? As pessoas chegar a ser mais humano. Que nem hoje, você pega o metrô, o jovem sentado, entra uma senhora de 65, 70 anos. Tem que ir em pé porque o cara não dá lugar, né? Justamente. Então, isso aí é para esse jovem parar para pensar, eu preciso dar o lugar para ela, para essa senhora,
para ele aprender a respeitar o próximo. Porque é isso que está acabando com o nosso país, acabando com o ser humano, faltando respeito e amor ao próximo. Então a ideia é que ocorram palestras aí. Essas palestras Sim. vão ser em escolas, como é que vai funcionar isso? Eu já faço isso, essas palestras, já antes de ter feito esse frente a frente. Falava do perdão, mas sem ter perdoado. Antes mesmo de... Antes. Então, isso aí por quê? Porque eu estava procurando um caminho para poder perdoar, né? Para me curar. Então, com esse ato de perdão, no Dia Municipal do Perdão, vai ter muitas pessoas fazendo palestra de perdão. Né? E já fazia até palestra, depois do perdão, que eu fiz frente a frente, eu fiz muita palestra dentro da Fundação Casa também. Dentro da Fundação Casa. Dentro da Fundação Casa. E eu tenho um relato de jovens, que eu estava na campanha da minha esposa, com carro adesivado, tinha 3 jovens andando. E um deles, os 3 vieram na minha direção e falaram assim, olha, você não me conhece, mas eu te conheço você. Eu falei, da onde? Você foi fazer uma palestra na Fundação Casa, lá do Tatuapé. E tudo aquilo que você falou, eu guardei na minha mente. Hoje eu trabalho ali, naquela fábrica. Que coisa. Eu mudei minha vida. Então eu vi que estava dando resultado. E várias outras pessoas também, que falaram que através da minha palestra, que ouviu, também mudou. Quando eu fiz esse frente a frente, que saiu na outra emissora, no dia seguinte eu fui com a minha esposa, com minha filha, no shopping. E chegando lá, uma pessoa falou assim, você salvou meu casamento. Eu estava para separar da minha esposa, do meu filho, e quando nós vimos aquele programa, de frente a frente, eu falei para minha esposa, a gente, por pequena coisa, querendo separar perante a dor daquele pai que perdeu um filho. E naquele momento os 3 se abraçaram e resolveram continuar o casamento. Que bom. Né? Então, quer dizer que... É o tipo de exemplo que precisa ser reproduzido na sociedade mesmo. É né, verdade. vereador? Agora, tem outro projeto aí que o vereador tem sendo encaminhado que eu acho muito interessante e que tem que ser reproduzido não só na cidade de São Paulo, mas para todo o estado e todo o Brasil. Que é a ideia de se ter, então, psicólogos, não é isso, dentro das escolas municipais. Sim. Como é que funcionaria isso? Porque a ideia é o seguinte, o Brasil não está acostumado a ver grandes tragédias, entre aspas, são tragédias envolvendo 1, 2 pessoas, que se proliferam por todo o território nacional. Agora, tragédias como massacres que a gente vê nos Estados Unidos, a primeira experiência do país foi no ano passado, lá a tragédia de Realengo, quando aquele atirador maluco, que não tem outro nome para uma pessoa dessa, entrou na escola atirando em todo mundo. Se o sujeito desse, porque não pode ser normal alguém assim, não é isso, vereador? Sim. Você não pode dizer o cara fez isso porque fez. Alguma coisa tem de errada na mente dessa pessoa. Se isso consegue ser detectado desde cedo, você pode evitar, então, que um sujeito desse, não sei, de alguma maneira tenha um tratamento, você evita que ele conviva em sociedade até que esteja apto a isso. Então, a ideia do vereador é essa. Agora, como é que pode funcionar isso aqui em São Paulo? Vamos lá. Olha, todo mundo, a maneira de falar que a escola é violenta. A escola não é violenta. Sabe? A escola não sai um tijolo da parede e bate na cabeça do aluno. Né? Então, a maneira de falar que a escola é violenta é do ser humano. A escola, tendo um atendimento psicológico, se um aluno é violento, essa psicóloga vai olhar para ele e falar, vou ter que tratar esse menino. Tratando esse menino não vai ser mais violento. Então, quer dizer, se cada escola tiver um atendimento psicológico, nós vamos ver que a qualidade dos alunos vai mudar. Porque não é por causa da escola ser violenta, é porque se tem um que é baderneiro, curando esse um aluno, acabou essa violência. Eu coloquei esse projeto agora, em pouco tempo, ela já passou agora, essa semana passou no CCJ. Para agora, CCJ, só para quem está assistindo a lembrar, é a comissão... Comissão
Tem a ver com justiça. Isso. Comissão é alguma coisa de justiça, né? Agora, não sei. Mas enfim, a Comissão de Justiça da Câmara, onde se avalia a viabilidade desse projeto. Isso, é porque ali tem um grupo que vai analisar, que realmente vai passar, que é um projeto bom, que vai para a Câmara para ser aprovado na primeira instância. Se caso não passar, eu mesmo, como vereador, com o verbo do gabinete que eu tenho, vou contratar uma escola, pegar a pior escola municipal, que tem o pior problema, e colocar para trabalhar lá, e vou provar que vai dar resultado. Fazer um laboratório. Isso. Mas eu acho que os vereadores não vão ser ignorantes no sentido de não aprovar um projeto de tamanha importância, porque comprovadamente você vê que essas pessoas, inclusive que tem essa índole meio que duvidosa para a prática do mal, são líderes potencialmente fortes. Eles agrupam pessoas, em geral, para fazer bagunça, no pior sentido da palavra, mas se você consegue, então, tratar essa pessoa, vai ser o contrário, vai liderar para coisas boas, né? Sim. Então é um projeto extremamente importante. Antes de eu ser vereador, eu tinha uma escola próxima aqui do Itaquera, que tinha um aluno que a escola era violenta. Então eu e minha esposa fomos fazer uma palestra lá, acabamos de fazer uma palestra, eu dei endereço, cartão para os alunos, e no dia seguinte, um desses alunos veio no movimento da gente, pedindo uma ajuda. Esse aluno realmente ia ser preso, porque ele tinha assaltado o banco. E consegui conversar com o juiz. Esse aluno realmente pagou a ação social, não foi preso, e a escola falava que era violento, acabou. Ele que era o articulador de bagunça da escola. Quer dizer, ele foi depois disso, ele que começou a fazer a cabeça dos alunos não ser baderneiro. Então, quer dizer, isso aí eu aprendi, por isso que eu tenho esse projeto de atendimento psicológico nas escolas. Você vê que se você curar um aluno, você vai curar todo mundo ali. De alguma forma, é uma questão de influência, né, vereador? Curou o líder, quer dizer que vai curar toda a tropa dele. Né? Então, essa mania de falar que a escola é violenta, não. A escola tem um aluno violento, mas se você ajudar com atendimento psicológico, você consegue acabar com essa violência da escola. Vereador, estava lembrando aqui do seguinte, como a gente recebeu recentemente um especialista, inclusive ele é do Conselho Regional aí de Assistentes Sociais, para falar sobre essa questão da redução da maioridade penal. E aí sobre o funcionamento, se é eficaz ou não é, da Fundação Casa, a antiga FEBEM. E ele me disse o seguinte, a Fundação Casa, ainda que com a atual estrutura você desmontasse tudo e recomeçasse do zero, seria muito difícil dela se tornar eficaz. Por quê? Porque não existe um planejamento a longo prazo, nesse sentido de você tentar ver os casos de reincidência e tratá-los, e ver aquele caso daquele garoto que está pela primeira vez ali, praticou um determinado tipo de delito, você tentar estabelecer um tratamento psicológico para livrá-lo disso. Sim. Esse não é um projeto importante, talvez, para se levar para a implantação na Fundação Casa, no sistema penitenciário, de um modo geral? Olha, eu até mandei um projeto para o governador, antes do menor ser liberado, que ele tenha um atendimento psicológico lá. Mas não só para o menino, mas para a família. Certo. Preparar a família. Quando esse menor voltar para casa, esse menor, a família trazer ele, ter condições de recebê-lo, né? Receber ele de uma forma mais carinhosa, com carinho, com palavras, né? Eu acho que aí vai trazer esse menino para a sociedade. Agora, não adianta soltar o menor, a mãe reclamar que não tem comida, o pai está bêbado, o irmão desempregado,
e todo mundo, ele vê toda aquela desgraça dentro da casa dele, e ele fala assim, eu vou sair por aí assaltando de novo. Então, o governo deveria de colocar, antes desse menor voltar para casa, ter um preparo para a família desse menor. O que hoje não acontece, não acontece. Em nenhum lugar do Brasil, pelo que a gente saiba. Só que, infelizmente, a resposta foi o seguinte: da porta para dentro é o nosso problema. De dentro para fora é o problema deles. Quer dizer que não adiantou nada. O menino vai voltar, vai ver a família passando fome. Então, não tem preparo nenhum. A mãe vai estar reclamando, o pai está bêbado toda hora, e o menino vai voltar a ser bandido no mesmo ambiente. Ô, vereador, a gente vai para mais um intervalinho agora, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa e tentar imaginar aí, através da sua experiência e também dessa parceria com a sua esposa, algumas soluções, alguns projetos que podem fazer a diferença em São Paulo, que é onde está a sua base de atuação, e também no Brasil, a partir do que a sua esposa vem fazendo como deputada federal. Você que está acompanhando a gente, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta para esse terceiro e último bloco do Análise Direta de hoje, que conversa sobre o Dia Municipal do Perdão em São Paulo, mas que pode futuramente, e a gente espera aí que num futuro bem breve, ser um dia nacional do perdão. Isso a partir do trabalho que a deputada federal Kay Cota vai fazer, ela que é esposa do vereador, que está na primeira gestão. Eu acho muito interessante isso, é a sua primeira legislatura e aí saindo com alguns projetos revolucionários do vereador Massataka Ota, que está aqui com a gente hoje. Eu quero te mostrar mais uma vez o livro aqui, que traz na capa a foto do filho dele, que foi assassinado. Isso faz quanto tempo, vereador? 15 anos. Já. 15 anos 15 já, anos. Né? Portanto, me fugiu até o nome dele, é o Ives Ota. Ives Ota. Ele tinha 8 anos. Mas é uma promessa que eu fiz para ele. Que está cumprindo, né, vereador? Uma promessa do perdão. Tá certo. Bom, a gente falou aqui sobre nesse programa já sobre o perdão em algumas ocasiões, sobre o David, que foi atropelado recentemente, perdeu o braço, você viu que situação complicada. Também sobre os pais aí do Vitor Hugo, que estarão no programa em breve. Eu não sei ainda se eles conseguiram perdoar o cara que cometeu o assassinato do filho, porque é uma situação muito complicada e muito recente, tempo, né? Recente ainda, né? Agora, vereador, a gente está falando sobre essa questão do projeto de atendimento psicológico e falamos da Fundação Casa, que é impressionante o quanto isso pode ser. Hoje, a Fundação Casa pode ser uma faculdade da criminalidade. Sim. Porque a gente vê muita gente que entra lá e que sai, às vezes, expert em algumas coisas que não sabiam fazer. O menino, às vezes, vai para lá, vereador, como um simples assaltante, e sai de lá como traficante, assassino e por aí vai. Então, esse seu projeto é muito importante. Agora, eu gostei do que diz respeito, e acho que você de casa também, a questão da estrutura familiar. Sim. Nós falamos muito com esse especialista que veio aqui sobre a educação, porque educação é a base de tudo. E a gente vive uma educação, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil de modo geral, sucateada e de anos. Para mudar isso tudo, a gente sabe que algumas gerações vão se passar daqui para frente até que se tenha uma educação de qualidade. Isso no dia que alguém colocar, de fato, a caneta no papel de forma que isso passe a funcionar, não é isso? Por isso que eu sou, como vereador também, eu sou favorável à criação de mais creches, porque hoje, de hoje para amanhã, a gente não vamos dar educação mais para adulto. Mas se a gente pegar nossas crianças, pequenininho agora, daqui 20 anos, essas crianças que você deu educação, deu carinho, deu respeito, são pessoas, os homens de amanhã. Eu acho que isso aí, eu estou copiando do Japão, porque no Japão, após a guerra, Segunda Guerra Mundial, o imperador falou o seguinte: nós vamos reconstruir nossa cidade e nós vamos dar educação para nossas crianças. Vocês, de idade, não vou cuidar de vocês, eu quero cuidar das nossas crianças. E hoje, o Japão
é um país que tem uma potência muito Exatamente. grande, né? Por quê? Porque ele deu a prioridade de cuidar das crianças primeiro, para futuramente ser os grandes homens no Japão. E hoje eu vejo assim, que se hoje a gente tem construir, o nosso prefeito Fernando Haddad falou que vai construir 172 creches, vão construir, vão lutar para fazer isso. Para que nossas 100 mil crianças, que hoje 100 mil crianças não têm creche para ficar. 100 mil crianças? 100 mil crianças. Isso a gente está falando cidade de São Paulo, cidade né? de Só São cidade. Paulo. Imagine pelo Brasil afora qual é a situação, né? 100 mil, isso categorado, né? Fora o que não se tem controle. Fora Né? o que não tem controle. Então, quer dizer que se a gente der educação para essas 100 mil crianças, são 100 mil homens daqui a 20 anos com uma outra cabeça, né? sabe? Com outro pensamento. O vereador tem um projeto sobre creche que eu estou vendo aqui, que é bem interessante, que é uma parceria com o metrô, aqui especificamente no sentido de que áreas livres recebam creches. Como é que vai funcionar esse projeto? Isso já está aprovado, já está funcionando? Eu tive com a diretoria do metrô, eles têm áreas que eles pagam o imposto, IPTU. A proposta foi o seguinte, como o nosso prefeito Fernando Haddad falou que tem prioridade de terrenos em frente da estação do metrô, eu praticamente fui conversar e encontrei um terreno enorme de 5 mil metros quadrados e mandei esse projeto para a Secretaria da Educação. Tá. A intenção o que é? O metrô, para se livrar do IPTU, eles doam esse terreno para a prefeitura. E a prefeitura constrói a creche e fica em frente da estação, Exato. onde que as mães possam deixar os filhos dentro da creche, pegar o metrô, né? E na volta é só pegar a criança e voltar para casa. Muito bom. Então, essa é a minha luta que eu estou fazendo. Já temos 2 terrenos que já está na mão do secretário da Educação, analisando e negociando com o metrô. E isso, se caso der certo, o metrô tem vários terrenos que possa doar para a prefeitura. Para poder fazer isso. Bom, praticamente perto de quase todas as estações do metrô tem esse tipo de terreno, né? Porque faz parte da estação e aí é um espaço inutilizado que vai ganhar uma utilidade extremamente importante. Isso. Muito bem. Ô, vereador, eu acho interessante essa nossa conversa pelo seguinte, você está percebendo, você que está assistindo a gente de casa, é o seguinte, Dia Municipal do Perdão, mas o que envolve tudo isso? É o combate à violência. Não tem como você falar em perdoar sem um combate efetivo à violência. Esse combate, ele passa por diversos estágios, ele tem que começar na educação, mas a gente sabe que é um processo longo. Está falando de creche, essas crianças vão reproduzir o resultado disso daqui 15, 20 anos, quando ele estiver inserido na sociedade, quando for um adolescente. E aí é que está o perigo, nessa idade de 12, 13, 14 anos que a coisa começa a complicar, né, vereador? Por isso que a minha luta também, que é na escola municipal, tenha aula integral para as crianças. Por quê? Os alunos estando dentro da escola, com atividade, estudo, com a cultura, com o esporte, eles vão ficar o dia inteiro ali. Pelo menos eles não vão estar na rua, onde os traficantes possam... Não é uma questão só de ocupar a mente, é uma questão de colocar algo, não é isso? Um conteúdo na mente. Quer dizer, vai aprender algo que pode surgir como uma profissão no futuro, não é isso, vereador? Isso. Aliás, eu acho muito importante aproveitar isso, vereador. Não sei de que forma. Bom, tem a sua esposa que é deputada federal e vai poder fazer isso. E depois eu vou lhe fazer uma pergunta de cunho político no sentido pessoal também, aproveitando a tua vinda aqui. Mas é algo que precisa ser levado para outros estados, é algo que precisa ser levado para o estado de São Paulo como um todo e para outros estados. Porque o combate à violência no Brasil, ele tem que andar de mãos dadas com educação, tem que andar de mãos dadas com políticas de segurança que não existem. É o caso da Fundação Casa, quando o vereador falou. Não estão preocupados com o adolescente, o jovem que sai dali. Quer dizer, dali para fora o problema é da família, não é bem assim, não. E aí que entra a sua esposa para tentar fazer alguma coisa lá em Brasília, não é isso? E aí eu vou te emendar outra pergunta que eu queria fazer. Por que vereador e não deputado estadual? Eu acho que o vereador, ele tem mais contato com o povo. Né? O deputado estadual,
ele é mais fechado lá. E o povo não vai muito na Assembleia. Né? Ele vai mais na Câmara. Na Câmara. Onde que eu sou um vereador diferente, sabe? Eu sou um vereador que o meu gabinete está aberto para todos, atendo todos, né? Eu procuro fazer o melhor possível, sabe? Porque eu estou ali, não é porque eu mereço, é que o povo me colocou lá, né? Eu acho que eu não sou um político, né? Não sou um político assim, nasci para ser político. Eu sou apolítico, né? Então, se o povo me colocou lá, eu tenho que fazer o melhor possível para atender o povo. Então, eu faço a minha campanha. O que vier de resultado que eu consegui, eu estou ajudando o povo. Com certeza. Eu me lembro da campanha da sua esposa, porque foi uma campanha que percorreu o estado de São Paulo de modo geral, e me lembro que ela foi muito bem votada, né? Sim. E tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido, inclusive viajando aí o estado todo, promovendo essas palestras e outros projetos. O que se pode dizer de destaque que pode ser implementado pela tua esposa daqui para frente, aí nesses próximos 2 anos, só para a gente não perder a chance também de falar? Ela está lutando aí para uma mudança do Código Penal, que é uma coisa difícil, né? Muito difícil. É difícil, porque naquela época de 99, eu levei 3 milhões de assinaturas no Congresso para... Isso, no caso, era para uma mudança que dizia respeito aos crimes hediondos, mas de um modo geral, né? Como que eu não conheço bem as leis que não pode ser implantado no nosso país, eu tinha colocado prisão perpétua para crimes hediondos, né? Eu acho que eu não discordo muito da tua visão, vereador. Então, é uma pena que no Brasil não deu para implementar. Mas quando eu cheguei lá, também eu não tive também um político que abraçou a minha causa. Claro. Né? Eu falei, pô, já que não deu certo, eu vou lançar minha esposa como deputada federal. E graças a Deus, em 2010, ela foi bem eleita. Né? Hoje ela luta para tentar mudar esse Código Penal. Alguma lei, para poder mudar um pouquinho, trazer um pouquinho de paz no nosso país. Tá certo. Mas ela está tendo dificuldade. É um trabalho árduo, né? Ingrato, de certo modo, perante os demais colegas. Mas de outra forma também, ela ajuda também outra área, né? Outra área que ela atende também. Ela abriu uma frente parlamentar para a família das vítimas. Que é muito importante. E ela conseguiu, e o senador... esqueci o nome dele agora. Fugiu o nome. Eu não vou conseguir falar agora. Ele abraçou também, né? Senador de São Paulo, não é o Aloysio? Não, que era presidente do Senado. O Renan Calheiros? Não. Antes. Senado, o Sarney. Sarney. O Sarney abraçou essa causa também. Ela conseguiu mobilizar as famílias que perderam auxílio nessa vida. Veio gente do Brasil todo, naquele dia. E até o Sarney ficou muito feliz. E hoje ela está com abaixo-assinado, né, pela fim da impunidade, e está coletando assinaturas. Quem sabe, né? Isso seja o começo de uma grande mudança. Justo. Vereador, infelizmente nosso tempo foi embora, chegamos ao final desse análise direta. Quero agradecer-lhe pela presença, viu? Eu que agradeço. E dar os parabéns aí, porque são pouco mais de 100 dias aí de nova legislatura, em que ele já tem implementado alguns projetos que efetivamente vão fazer diferença, principalmente nessa questão de combate à violência, mas um combate responsável. Porque não adianta você falar só em mudar a lei, de punição, não. Tem que ser um trabalho a médio e longo prazo, começando por uma mudança cultural no nosso país. Que bom que o senhor entendeu isso e está fazendo isso a partir das escolas municipais. Parabéns. Obrigado. E sucesso aí ao longo de toda a sua legislatura. Fica o convite para voltar outras vezes aqui. Eu que agradeço, Cleber. Muito bem. Obrigado a você que esteve com a gente. A gente espera mais uma vez ter de alguma maneira impactado a sua vida favoravelmente com as informações que trouxemos no programa de hoje. A gente tem um encontro no próximo Análise Direta. Até lá.